Olha, semana começando, em tempos de eleição, vamos trazer aqui as pesquisas que vão sendo liberadas. Hoje foi dia da publicação de mais uma fase da pesquisa Nexus BTG. Mais uma rodada dessa pesquisa e a gente vai trazer agora os dados para vocês, como sempre, começando com o desempenho de intenção de votos dos eleitores num primeiro turno. Então, vamos lá. O presidente Lula com 41% das intenções de votos, Flávio Bolsonaro com 37%, Ronaldo Caiado 5%, Renan Santos e Romeu Zema com 33%. Vamos trocar de tela para ver os outros. Com 3%, eu falei 33%, não, com 3%, desculpe, vamos lá. Augusto Cury, 2%, Samara Martins, 1%, Rui Costa Pimenta, Hertz Dias e Edmilson Costa não pontuaram, Wilson Grassi, Clariana Barão também não pontuaram. Nenhum branco nulo, 5%, não sabe, não respondeu, 3%. E um segundo turno, como seria, vamos olhar aqui o desenvolvimento das rodadas da Nexus BTG. Aqui está praticamente, quer dizer, o empate técnico já tinha sido, de alguma forma, trazido aqui na de 17 de agosto, mas agora ele está, os dois se encontram novamente, né? Lá atrás, antes do escândalo ou da divulgação do diálogo de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, eles já estavam coladinhos assim, na pesquisa Nexus BTG. Se separaram e agora voltam a se encontrar. Lula segue na frente numericamente com 46%, mas Flávio Bolsonaro vai lá e o alcança com 45% dos votos. 8% mantido, nenhum branco nulo, não sabe, não responderam, 1%. Vamos dar uma olhada para a disputa entre Lula e Ronaldo Caiado. Aqui também há um empate técnico considerando a margem de erro. Lula ganha 1 ponto, sai de 45 para 46 e Ronaldo Caiado vem desde 10 de agosto mantendo a mesma posição de 42%. Não sabem, não responderam, 11% e branco nulo 11%, não sabem, não responderam 2%. Agora a gente vê o cenário entre Lula e Romeu Zema. Romeu Zema, o Lula sobe 1, Romeu Zema desce 1. A diferença entre os dois lá em 17 de agosto volta a marcar da rodada de 10 de agosto. 47% Lula, 40% Zema, 11% estável para branco e nulo, 2% estável para não sabem, não responderam. Agora, contra Renan, Lula também venceria no segundo turno, com uma diferença que cai 1 ponto, aumenta 1 ponto, na verdade, porque Renan Santos sai de 36 para 35, e aqui vai ser importante a gente entender, isso já é uma tendência, porque estava lá 37, veio para 36 e agora para 35%. Lula se manteve nos 47%, nenhum branco entre 14% e 15%, não sabem, não responderam, de 3% para 2%. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.006 eleitores entre os dias 21 e 23 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, a gente tem a honra de receber aqui Marcelo Tokarski, que é CEO do Instituto Nexus. Marcelo, bem-vindo mais uma vez. Obrigada por estar conosco aqui no Hora H. Boa noite, Thaís. É um prazer falar com vocês e com os telespectadores da CNN. Marcelo, vamos lá. Acabou a diferença? Voltamos ao mesmo quadro pré-áudio Daniel Worcaro, Flávio Bolsonaro? Thaís, a palavra da semana, parece que a semana começa com uma palavra que é encurtamento da vantagem de Lula, né? Flávio cresceu 2 pontos na votação espontânea, Lula ficou estável. Flávio cresceu 1 ponto, oscilou 1 ponto para cima, mas é um crescimento na votação de primeiro turno, Lula ficou estável. E no segundo turno, você mostrou, Lula oscilou 1 ponto para baixo, Flávio oscilou 1 ponto para cima. São 11 pesquisas desde o início da eleição, lá no final de março. Em 11 rodadas, o Flávio e o Lula empataram numericamente uma vez. Na primeira, lá em março, 46-46. E eles só não estiveram nas outras 10 empatados tecnicamente na rodada no auge do desgaste de Flávio Bolsonaro com o caso Dark Horse. Ali em meados de junho, onde a diferença de Lula, ele chegou a colocar 6 pontos de vantagem. De lá para cá, sempre 4, 3 e agora uma vantagem que se aperta, 1 ponto, um empate técnico com uma discreta vantagem do presidente. É uma eleição onde
O eleitor olha para Lula, para Flávio, não olha para a parte de baixo da tabela, os candidatos não conseguem crescer. Claro, temos uma semana de campanha oficial só, mas o encurtamento da distância é o que marca essa rodada. Flávio dá uma recuperada, volta ao patamar praticamente anterior ao caso da Arqui Rossi e Lula se mantém razoavelmente estabilizado, com uma eleição projetando um segundo turno entre os dois e um segundo turno entre os dois que está difícil saber o que poderia acontecer, mesmo que a eleição fosse hoje. Lula tem uma vantagem que é muito pequena. E aqui, mais uma vez, eu quero explorar um ponto do teto dos dois, porque para ultrapassarem o teto, precisa haver, no mínimo, ou uma escolha dos indecisos ou uma transferência de votos de outros candidatos para um dos dois. A transferência direta daqueles que estão no campo da direita para Flávio Bolsonaro, ela não é evidente, apesar dela ter a maioria, mas ela não é esmagadora para Flávio Bolsonaro. Há eleitores, segundo o próprio levantamento de vocês, no campo da direita, que, num segundo turno, até escolheriam votar em Lula. Como é que você analisa esse movimento ali entre os indecisos e aqueles que vão sair do campo da direita para escolher um dos dois? Thaís, o senso comum poderia fazer a gente crer que, como os candidatos Renan, Zema, Caiado, que é quem tem massa crítica, né, dos eleitores da chamada terceira via, são candidatos mais do campo da direita, que esse eleitor migraria automaticamente para Flávio Bolsonaro. Só que eu sempre digo, né, o eleitor brasileiro é um eleitor heterogêneo. Uma mulher que vote no Caiado no primeiro turno, talvez no segundo turno, pela rejeição ao bolsonarismo, acabe votando em Lula, ou uma pessoa de baixa renda. E o contrário, né? Um eleitor de alta renda, de mais alta escolaridade, vota em Caiado ou em Zema no primeiro turno, mas no segundo turno vai para Flávio. Hoje, os candidatos da terceira via têm 14 pontos percentuais no primeiro turno. Também se mantendo estável nesse mais ou patamar, menos né? estável. Varia ali 15, 14, 16, mas vem em queda, inclusive. Era 16, baixou para 15, agora baixou para 14. Essa turma, no segundo turno, se divide, como você falou, 8 pontos percentuais vão para o Flávio, mais 5 vão para o Lula. Por isso que o Lula consegue manter uma dianteira apertada. Por conta disso, o eleitor, mesmo o eleitor de Caiado, de Renan, ele é um eleitor diverso, que talvez a rejeição a Flávio, ou do outro lado a rejeição a Lula, empurre esse eleitor para o colo do adversário. E é isso que tem acontecido quando a gente vai olhar do primeiro para o segundo turno. Vamos dar uma olhada nos dados de rejeição, então, Marcelo, já volto, vou vir para cá para a gente levantar e trazer aqui para vocês o potencial de voto e rejeição dos candidatos. Vamos lá. Vamos olhar primeiro para o quadro do presidente Lula. Não votaria de jeito nenhum. 48, agora sobe para 49%. É o único em que eu votaria. Ali subiu para 49, aqui também subiu um ponto. E aqui, vamos saber do Marcelo já, se já podemos considerar isso uma tendência, porque há uma movimentação dentro da margem de erro, 37, 38, 39%. Aqui para baixo tudo estável entre poderia, mas posso escolher outro, não conhece, não sabe, não respondeu. No caso do presidente Lula, é quase impossível disso acontecer. Vamos dar uma olhada agora para a condição de Flávio Bolsonaro. Aqui há uma melhora, olha, 50, 48, dentro da margem de erro. Vamos explorar esse ponto aqui com o Marcelo Tokarski já. É o único em quem votaria. Primeiro, não votaria de jeito nenhum, né? O único em quem votaria praticamente estável, 27, 28%. Poderia votar, mas também em outro, estável em 20%. Não conhece, 3, 2, 4% e não sabem, 1%. Então, vamos lá. Tem mais um dado? Não, posso ir já. Pronto, vou voltar para cá com você então, Marcelo. O que a gente enxerga de movimentação que pode ser considerada fora da margem de erro para os dois? Thaís, o bloco de rejeição tem uma boa notícia para Flávio Bolsonaro. A rejeição dele, no auge do desgaste com o Arqui Rossi, chegou a 52%. Né? E ela foi caindo, hoje está em 48%, numericamente abaixo da de Lula, mas na prática é quase a mesma coisa, né? 48, 49%. A de Lula, ela vem oscilando, 47, 48, 49%, isso é oscilação dentro da margem de erro. Os dois têm uma taxa de rejeição muito semelhante. Qual a vantagem do presidente hoje? Ele tem um potencial de voto de 50% contra 47% de Flávio. Portanto,
Lula tem 3 pontos percentuais a mais de eleitores que poderiam votar nele. Isso, numa eleição muito apertada, na reta final, pode fazer diferença. E aí, olhando para a votação deles no segundo turno, o Flávio tem 47% de potencial e 45% de voto contra Lula. Portanto, ele só tem 2% de eleitores que poderiam votar, mas não votam nele contra o presidente. Lula tem 50% e 46%, ele tem o dobro, ele tem 4 pontos percentuais. Então, Lula tem um terreno um pouco maior do que Flávio hoje, né? A elasticidade do teto do Lula é um pouco maior. O eleitor pode estar hoje um pouco na dúvida do que fazer, mas isso projeta um cenário de mais longo prazo, 40 dias até o segundo turno, um pouco mais favorável ao presidente. Se vai se confirmar a intenção de voto, é outra coisa. Mas o presidente, apesar de ter uma rejeição um pouquinho maior, ele conta com esse potencial de voto de pessoas que aceitam votar nele ou que cogitam votar nele um pouco maior que o de Flávio Bolsonaro. Marcelo, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, não do jeitinho que eu fui lá no nosso telão, mas vai aparecer aí para vocês um ponto que me chamou a atenção dos principais problemas e a evolução deles, né? Se a gente enxerga essa linha, essa segunda linha, o salto que ela dá nessas últimas rodadas, ela é a linha da saúde pública e hoje praticamente empata com a preocupação sobre a saúde, a segurança pública. Então temos segurança pública e saúde pública fazendo este salto. Eu queria entender se dá para fazer uma análise qualitativa do porquê a saúde pública, se tem algum evento que leva a isso, e depois quero te perguntar sobre economia, mas vamos ouvir primeiro deixa eu te ouvir primeiro sobre esse salto da saúde. Thaís, essa é uma novidade, né? A gente vinha numa eleição muito marcada pela discussão econômica e que vai continuar, e com a discussão da segurança pública, principalmente, vocês estavam falando bastante de Trump, né? Depois que o Trump classificou as organizações criminosas brasileiras como as facções criminosas como organizações terroristas. E também da situação, né? E também da situação da segurança pública, exatamente. Claro. E a saúde começou a crescer e eu fui tentar entender, porque a gente não pergunta por que as pessoas estão citando determinado problema. Eu fui conversar com pessoas da área, até com pessoas do próprio Ministério, para tentar buscar uma explicação. E a hipótese mais possível, mais plausível, na verdade, é que a discussão nas campanhas estaduais para governos esteja trazendo a questão da saúde pública para os âmbitos estaduais e isso esteja se refletindo aqui na pesquisa presidencial. Isso é um sinal claro para as campanhas, porque a saúde é um tema que está jogado em segundo plano. Ninguém está falando disso. Agora, se as campanhas voltarem a falar disso ou passarem a falar disso, pode ser um trunfo para o presidente Lula, porque Jair Bolsonaro teve um desgaste muito grande da sua imagem em função da pandemia, da condução da pandemia, vacinação, etc. e tal. Eu apostaria que, olhando para esses resultados, a campanha do presidente tende a explorar esse tema, como o Flávio está explorando, por exemplo, a questão da segurança pública. Agora, ainda do ponto de vista da economia, há uma expectativa aí de uma piora das condições econômicas agora nesse segundo semestre. Nada muito radical, né? Mas, por exemplo, um aumento de preços, talvez um aumento de renda menor e o endividamento, que o desenrola 2 lá que o governo botou na praça há 2, 3 meses, já não faz a menor diferença. Você enxerga a economia ganhando espaço nesse apontamento aí de problemas e aí esse é um ponto que é pior para Lula? Isso, Thaís. Eu acho que a economia vai ser um fator central nessa campanha, porque Lula vai tentar vender a ideia de que a economia está bem e que, portanto, ele merece mais 4 anos. Flávio vai fazer o contrário, vai tentar desconstruir a economia de Lula para dizer que o brasileiro vai pagar a conta no ano que vem por questões de ajuste fiscal, etc. e tal. No fim do dia, para a eleição, o que vale é a percepção do brasileiro. O indicador econômico, ele tem uma reação, mas a percepção que as pessoas vão ter da situação econômica, mas principalmente da situação financeira, e essa é uma dicotomia dessa eleição. O brasileiro acha que a economia está ruim. Exato, mas meu país vai mal, mas eu vou bem, né? Exatamente, a pessoa está se virando e isso tende a ser favorável para o incumbente, né? O Lula certamente vai tentar convencer as pessoas ao longo do seu horário eleitoral, começa na sexta-feira, né? A gente tem esse elemento novo entrando aí nas campanhas e, na minha visão, por mais que muita gente fale que não tem mais efeito nenhum, eu acho que tem, porque ao longo do dia
os candidatos vão aparecendo na programação de TV com os spots, né, os comerciais. Então, a questão da economia vai ser uma questão fundamental, mesmo que ela não apareça como principal problema, porque ali não quer dizer que a economia não seja um problema. Claro. Quer dizer que ela não é o principal. Segurança e saúde, que estão ali muito no dia a dia, no medo das pessoas e na necessidade de um atendimento médico, talvez surjam como o principal problema. Mas a gente vê pelos dados de economia que a avaliação da economia brasileira é muito ruim por quase metade da população. E uma expectativa negativa também. Marcelo, para a gente fechar, não posso deixar de te perguntar sobre o tema da corrupção, porque chama muita atenção essa movimentação, porque assim, o caso envolvendo o Dark Horse e o Flávio Bolsonaro não foi solucionado, pelo contrário, está longe disso, ainda há um questionamento muito grande aí. E agora a gente está assistindo a uma leva ali de vazamentos e de informações envolvendo o filho do presidente Lula, o seu ex-assessor, mas as pesquisas também não mostraram uma perda dele, como a gente viu, por exemplo, acontecer com o Flávio Bolsonaro depois do áudio com o Vorcaro. A corrupção também perde espaço lá no levantamento dos problemas. A Polícia Federal, sendo cabo eleitoral, você ainda acha que ela pode fazer diferença nas suas investigações, chamando a atenção do eleitor? Thaís, eu acho que vai depender muito do que vir daqui para frente, né? A gente tem que entender que o caso Dark Horse gerou um tumulto na campanha bolsonarista, mas logo isso se acomodou e aquele efeito praticamente se dissipou. No caso do presidente Lula, na minha visão, até aqui, o noticiário envolvendo o caso do seu filho não impactou na intenção de voto dele. Ele tem mantido um patamar. O que pode ter acontecido é um percentual pequeno de eleitores que estava em dúvida, talvez não queria ir para Flávio Bolsonaro, mas também não queria votar em Lula, talvez tenha se encorajado em função do noticiário envolvendo o filho do presidente e aliados do presidente, inclusive, né, caso do ex-chefe de gabinete. Agora, não chegou a abalar, por enquanto, a votação do presidente. Na minha visão, o eleitorado lulista, ele tem uma dificuldade, porque se ele acabar se indispondo com Lula, ele não tem opção. Ele não tem muito para onde ir, em quem ele vai votar. O eleitorado de Flávio é muito fiel ao bolsonarismo, então acaba não indo, fica na dúvida por um tempo, mas acaba voltando. Claro, né, a famosa frase do vírgula por enquanto. Claro que, se surgirem fatos novos, provas cabais de um lado ou de outro, a gente pode ter uma mexida mais significativa. Agora, numa eleição como essa, com uma diferença de 1 ponto, qualquer mexidinha pode ser decisiva daqui até 61 dias. Vocês mostraram ali no placar, a gente está a 40 dias do primeiro turno e a 61 do segundo. O noticiário é muito dinâmico, vocês sabem muito bem disso, e a gente vai ter que observar o que vai surgir de novidade. Por enquanto, o que surgiu, o eleitor... Não vou dizer que ele está fazendo ouvidos moucos, acho que não é isso, mas o eleitor está relativizando, de certa maneira, as questões envolvendo casos de suposta corrupção, né? Não tem como afirmar que é ou não é, nas duas campanhas. O que eu tenho dito é que vai ser uma eleição do meu corrupto favorito, né? De que lado está o corrupto que eu engulo, né? Meu corrupto favorito. Marcelo Tokarski, CEO do Instituto Nexus, mais uma vez aqui conosco, nos ajudando a fazer essa leitura da fotografia de momento, que é o que mostram as pesquisas. Marcelo, obrigada mais uma vez. Boa semana para você. Obrigado você, Thaís. Para a gente, uma boa semana. Até uma próxima.